O mundo antigo é adornado com estruturas magníficas que desafiam explicações fáceis. Esses monumentos, muitas vezes de tamanho e complexidade impressionantes, sussurram histórias de civilizações esquecidas e tecnologias perdidas. Entre as mais enigmáticas dessas estruturas estão os zigurates da Mesopotâmia, templos imponentes que parecem alcançar os céus. Será que essas maravilhas antigas serviam como mais do que apenas locais de culto? Alguns acreditam que os zigurates eram, na verdade, portais projetados para facilitar a comunicação com seres poderosos conhecidos como Anunnaki. Essa teoria fascinante sugere que nosso passado distante pode ser muito mais extraordinário do que jamais imaginamos. Erguendo-se das planícies áridas da antiga Mesopotâmia, os zigurates eram as maravilhas arquitetônicas de seu tempo. Estas estruturas monumentais, com suas bases largas e topos estreitos, dominavam a paisagem, servindo como marcos visíveis a quilômetros de distância. Construídos com tijolos de barro, os zigurates eram frequentemente revestidos com tijolos vitrificados de cores vibrantes, refletindo a luz do sol e criando um espetáculo visual impressionante. Essas pirâmides escalonadas não eram meramente feitos impressionantes de engenharia, mas também tinham profundo significado religioso e cosmológico para os sumérios, que acreditavam que eram montanhas sagradas conectando o céu e a terra. Cada nível do zigurate representava uma parte do cosmos, desde o mundo dos humanos até o reino dos deuses. Acreditava-se que os deuses desciam dos céus para visitar os templos no topo dos zigurates, tornando esses locais centros de atividade espiritual e ritualística. Os zigurates serviam como templos dedicados às divindades sumérias, e suas alturas imponentes destinavam-se a aproximar os sacerdotes dos deuses. Os sacerdotes realizavam rituais e oferendas no topo dos zigurates, acreditando que quanto mais alto subissem, mais próximos estariam dos deuses. Esses rituais incluíam sacrifícios, orações e celebrações que buscavam garantir a prosperidade e a proteção da comunidade. O zigurate mais famoso, o Etemenanque da Babilônia, era inclusive dedicado a Marduk, o deus patrono da cidade, e foi descrito em textos antigos como uma escadaria para o céu. Este zigurate, com sua estrutura colossal, era um símbolo do poder e da devoção dos babilônios. Textos antigos descrevem o Etemenanque como tendo 7 níveis, cada um representando um aspecto diferente do universo, culminando em um templo no topo onde Marduk residia. O conceito de zigurates como portais para o divino é central para a ideia de que eles poderiam ter sido usados como portais para a comunicação com seres extraterrestres. A arquitetura impressionante e a localização estratégica dos zigurates sugerem que eles poderiam ter servido como pontos de encontro entre humanos e seres de outros mundos. A crença de que os zigurates eram canais de comunicação com o divino alimenta teorias sobre contatos extraterrestres na antiguidade. Se os Anunnaki, como alguns acreditam, eram de fato seres avançados que visitaram a Terra em tempos antigos, então os zigurates, com sua conexão simbólica com os céus, poderiam ter sido locais ideais para estabelecer contato. A presença de figuras Anunnaki em relevos e textos antigos reforça a ideia de que esses seres poderiam ter usado os zigurates como plataformas de comunicação ou até mesmo como portais para viajar entre mundos. A combinação de engenharia avançada e simbolismo espiritual dos zigurates continua a fascinar estudiosos e entusiastas de mistérios antigos até hoje. A construção de zigurates foi uma tarefa monumental, exigindo conhecimento avançado de matemática, astronomia e engenharia. Essas estruturas imponentes não eram apenas centros religiosos, mas também serviam como marcos culturais e sociais, refletindo a sofisticação da civilização suméria. Os sumérios eram mestres na fabricação de tijolos e usavam um sistema sofisticado de tijolos de barro, muitas vezes cozidos ao sol para aumentar sua durabilidade.
para criar essas estruturas maciças. O processo de fabricação de tijolos envolvia uma compreensão detalhada dos materiais disponíveis e das condições climáticas, garantindo que os tijolos fossem resistentes e duradouros. Eles também empregavam técnicas avançadas, como sistemas de contraforte e drenagem, para garantir a estabilidade e longevidade de suas construções. Esses sistemas eram essenciais para evitar a erosão e o colapso das estruturas, especialmente em uma região propensa a inundações e mudanças climáticas. A escala e a complexidade da construção de zigurates levaram alguns a especular que os sumérios podem ter recebido assistência de uma fonte tecnologicamente mais avançada. A precisão e a engenharia envolvidas na construção dessas estruturas são impressionantes, considerando as ferramentas e os recursos limitados disponíveis na época. Os defensores da teoria dos Anunnaki apontam para o súbito surgimento do conhecimento avançado na civilização suméria como evidência de intervenção extraterrestre. Eles sugerem que os Anunnaki, uma raça de seres avançados, podem ter compartilhado seu conhecimento com os sumérios, ajudando-os a desenvolver suas habilidades em construção, escrita e ciência. Os sumérios desenvolveram a escrita, a matemática, a astronomia e outros sistemas complexos em um período notavelmente curto, levando alguns a acreditar que eles podem ter sido guiados pelos Anunnaki em seu desenvolvimento tecnológico e cultural. As tábuas cuneiformes, os instrumentos astronômicos antigos e as inscrições matemáticas são testemunhos da sofisticação e do avanço dessa civilização, que continua a fascinar estudiosos e entusiastas até hoje. Os Anunnaki são figuras centrais na mitologia da antiga Mesopotâmia, frequentemente retratados como deuses poderosos que desceram dos céus para moldar o destino da humanidade. Eles são descritos em várias formas de arte e textos antigos, mostrando sua importância na cultura e religião mesopotâmica. De acordo com as lendas, esses deuses celestiais vieram de um reino distante, trazendo consigo conhecimento e poder. Eles eram vistos como os arquitetos do universo, responsáveis por criar e manter a ordem no mundo. De acordo com textos sumérios, os Anunnaki foram responsáveis por criar os humanos para servir como sua força de trabalho. Esses textos antigos descrevem como os Anunnaki usaram sua sabedoria e habilidades para moldar a humanidade, dando-lhes a capacidade de construir civilizações e prosperar. Eles desempenharam um papel crucial no desenvolvimento da civilização, ensinando aos humanos a agricultura, a escrita e outras artes essenciais para o progresso. As ruínas das antigas cidades mesopotâmicas ainda hoje testemunham a influência duradoura dos Anunnaki. Apesar de essas histórias serem frequentemente interpretadas como mitos, alguns estudiosos acreditam que elas contêm fragmentos de verdade. Eles sugerem que os relatos dos Anunnaki podem ser baseados em eventos reais, embora distorcidos pelo tempo e pela tradição oral. Alguns acreditam que essas histórias antigas podem oferecer insights sobre a verdadeira natureza dos Anunnaki, sugerindo que eles não eram meramente deidades fictícias, mas seres reais que interagiram com nossos ancestrais. A ideia de que os Anunnaki eram visitantes extraterrestres que desempenharam um papel nas origens humanas é controversa, mas ganhou força nos últimos anos, graças ao trabalho de autores como Zecharia Sitchin. Sitchin propôs que os Anunnaki eram habitantes de um planeta distante chamado Nibiru, que periodicamente passa pela Terra. Ele sugeriu que esses seres trouxeram avanços tecnológicos e culturais significativos para a humanidade. A teoria de Sitchin, embora intrigante, permanece altamente especulativa e não é apoiada pela ciência convencional. No entanto, ela continua a fascinar muitos, alimentando debates e pesquisas sobre a possibilidade de contato extraterrestre na antiguidade. As ideias de Sitchin inspiraram uma nova geração de pesquisadores e entusiastas
que continuam a explorar as antigas lendas mesopotâmicas em busca de evidências de visitas extraterrestres. A noção de que um planeta como Nibiru poderia influenciar a Terra e sua história é fascinante, mas também levanta muitas questões sobre a interpretação dos textos antigos e a validade das teorias propostas. Enquanto a ciência convencional continua a questionar essas teorias, o interesse público e a curiosidade sobre os Anunnaki e suas possíveis origens extraterrestres permanecem fortes. As teorias de Sitchin, embora intrigantes, permanecem altamente especulativas e não são apoiadas pela ciência convencional. No entanto, elas continuam a inspirar debates e pesquisas, mantendo viva a curiosidade sobre os mistérios da antiga Mesopotâmia. A busca por respostas sobre os Anunnaki e seu papel na história humana continua, com arqueólogos e cientistas trabalhando para desvendar os segredos do passado e entender melhor as origens da civilização. Os sumérios eram incrivelmente avançados para sua época, desenvolvendo escrita, matemática, astronomia e outros sistemas complexos que lançaram as bases para civilizações posteriores. Seu surgimento repentino como uma cultura sofisticada levou alguns a especular que eles podem ter recebido ajuda de uma fonte mais avançada. Os proponentes da teoria dos antigos astronautas apontam para o mito da criação suméria, o Enuma Elish, que descreve os Anunnaki como deuses que desceram dos céus e transmitiram conhecimento à humanidade. O Enuma Elish conta a história de como os Anunnaki, liderados por Marduk, derrotaram as forças primordiais do caos e criaram o mundo e os humanos. Segundo o mito, os Anunnaki ensinaram aos humanos agricultura, escrita, leis e outras habilidades essenciais, efetivamente impulsionando a civilização. Embora esse mito possa ser interpretado metaforicamente, alguns acreditam que ele sugere uma transferência literal de conhecimento de seres extraterrestres para os primeiros humanos.